Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo, não somente por esta, por toda a nossa vida, que Ele dá-nos oportunidade, tantas oportunidades que parece para nós que Ele nos dá as pernas para nós andar, a saúde, a boca para a gente falar, para alimentar. Deus vem nos sustentando, desde quando colocou nós no mundo, desde antes, nossas famílias, nossos avós. Então nós somos gratos a Deus por isso. E por nós também ter convertido os nossos corações com arrependimento dos nossos pecados. E por esse motivo nós estamos aqui, porque Jesus nos ensinou para nós esse caminho para nós seguirmos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais este momento, este dia que nos deste, esse ar que estamos respirando, o fôlego de vida, a saúde, e agradecemos pela vida eterna em Cristo Jesus, pela igreja, pelos irmãos que estão aqui presentes, esperamos que venham mais. Pedimos, Pai, em favor, lembrando a Dona Sebastiana, também na saúde dela, da família dela. Pedimos em favor da Maria Antônia de Souza, tu sabe que é essa pessoa, o xará lá, o Sebastião de Souza também, a saúde dele. Pedimos em favor da família dos nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, nossos irmãos em Cristo. Pedimos em favor desse culto que estamos iniciando, a Tua palavra, ilumine o meu coração, a mente para o pensamento, que ajude em mim no decorrer do estudo da Tua palavra e a igreja que vai ouvir. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e também pedimos em favor da nossa viagem amanhã, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E abençoe, desde já nós pedimos tudo aquele culto, com fraternização do aniversário daquela igreja em Santa Cruz do Rio Pardo. Pedimos em favor de todos os membros lá do pastor lá, e de quem vai oferecer a chácara, o Sérgio de Larice. E pedimos de todos os convidados que vão estar presentes lá em algumas igrejas. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Uma palavra por alguém? Então, a Maria mencionou para hora, eu esqueci. Como é que é o nome dela? Isabela, neta dela. Oi, boa noite. Lembrar que Deus cuide dela, essa pessoa. Então é isso aí. Que Deus continue abençoando. Então vamos louvar ao Senhor.
Faz tempo que está no campo, 469. Amen.
Amém. Então, Josué, vamos continuar Josué, ver se termina esse capítulo hoje, eu não sei, porque daqui vou dar uma adiantada lá no final, no capítulo 24, versículo 14, 13, 15, por aí. Depois vamos lá. Mas eu vou ler o versículo 14 aqui. Depois peço ao irmão Damião que ore meu favor, né? E favor da igreja também. Vou ler o versículo aqui. Vós mulheres, vossos meninos e vossos gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-ei. Vou ler o 15 também. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornarei a terra da vossa herança, e possuirei a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Irmão. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, pelo dia, por essa noite que o Senhor nos concedeu, Pai. Nesse exato momento, eu te rogar e te pedir em favor do pastor de Dom Sebastião, que ele possa estar sempre sendo abençoado por ti, e nessa noite do Santo Espírito esteja usando ele nessa palavra que nós vamos ouvir, que nós possamos ouvir ela com grato e recebê-la e guardá-la no nosso coração, para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Dê sempre a ele sabedoria, saúde, que é o principal, que ele possa seguir nessa jornada, Pai, pregando o teu evangelho, não só aqui na igreja, mas em toda a região, aqui nas casas dos amigos, dos familiares, dos irmãos. O Senhor possa estar sempre usando ele, Pai. Amém. Que ele possa estar sempre sendo abençoado por ti, não só ele, mas toda a família. Então, eu venho pedir em favor também dos irmãos que estão aqui presentes hoje, aqueles que não puderam vir, os sábios, o reconhecedor de cada coração, de cada pensamento. O Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, Senhor. Os visitantes dessa noite também, o Senhor possa estar tocando, abençoando cada um deles.
que eles possam entender e receber o teu Evangelho, o Evangelho da salvação. Que o Senhor possa estar sempre conosco. Sabemos que não é fácil viver num mundo cheio de tribulação, perseguição, mas sabemos que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Que Ele possa estar sempre junto conosco, como diz a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Estarei convosco até a consumação do século. E assim seja para conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, irmão, qual é a resposta aqui? Falou, vossas mulheres, vou ler onde paramos aquele dia também, né? Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. O 13, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então, a coisa é algo para ficar na nossa mente, para nós lembrarmos das palavras. Hoje nós já lembramos dessas palavras, das palavras de Jesus, das palavras dos profetas e das palavras dos pregadores antes de nós, no começo dessa igreja, depois de nós, antes de nós convertermos, aqueles que falaram para nós, que nós continuamos firmes. Ele falou de vosso servo Moisés, mandou Moisés, o servo do Senhor. Então dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então, nós vemos aqui, o que aconteceu primeiro tem que ter? Veja só a resposta obediente dos israelitas. E nós devemos também corresponder, respondendo ao pedido das Escrituras Sagradas, que Jesus pediu, que os apóstolos, mas com obediência, né? Devemos ser obedientes. A Josué, então falando que eles foram obedientes o que Josué disse para eles. E se eles duvidassem? Muitos hoje duvidam quando nós pregamos, quando nós lemos a Bíblia, eles duvidam, não acreditam, não obedecem. Então, como eles obedeceram a Josué e também a Deus, quando eles obedeceram a Josué, também estavam obedecendo a Deus. Quando a pessoa desobedece, quando nós falamos, não está desobedecendo a nós, só nós. Nós admiramos, meus irmãos. Nós pregadores, nós, cada um que fala do Evangelho, o que ele é? Apenas um portador, um mensageiro da palavra de Deus. Não é nada conosco. O pior é de quem nós está falando. É quem a pessoa está desobedecendo, que nós vemos aqui, né? Então era uma evidência de que eles acreditaram na promessa. Se não acreditar na promessa hoje de Jesus, então nós não vamos a lugar nenhum. Então, agora falando nisso, agora vocês vão lá para o final deste capítulo. Então vamos ver Josué 4, vamos ver o versículo 13 e uns par de versículos aqui. Adianta um pouco, que vemos aqui, o versículo 13. Olha o que aqui falou: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e a cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e do oliviais que não plantaste. Então aqui, especificamente, é um versículo chave neste discurso aqui do livro de Josué, pois resumem a graça imerecida. Ninguém de nós, ser humano, merece a salvação, merece a graça de Deus. Então, nem eles, ninguém, na provisão da terra, dos seus recursos, eles não mereciam a terra, e nem nós merecemos a terra prometida que tem para nós no futuro. Então, serve como um relato da história da salvação de Israel, ilustra a imensa graça e a provisão de Deus.
Está vendo? E para com o seu povo, esse povo nós estamos incluídos, então serve como para nós a lembrar das histórias que aconteceu, e nós estamos aqui, até quando Deus permitir. Verdadeiramente aponta para a natureza da salvação, não conquistada por mérito. Ninguém de nós conquistamos a salvação por mérito, e ninguém conquista, mas recebida como um dom gratuito de Deus, um dom da graça. Ao 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Vocês notem bem que fala agora, pois, temei ao Senhor. Nós, irmãos, ele fala agora para nós: teme o Senhor, sirva a Ele. O que é para nós fazer? Servir Ele. Nós já somos salvos. Nós não devemos clamar por perdão de Deus na nossa salvação, para efeito da salvação, dos nossos pecados cotidianos. Nós somos pecadores, mas nós devemos servir Ele com sinceridade, não com preguiça, não com fingimento, por aí afora. Ele fala: e deitai fora, quer dizer, jogar fora, abandona os deuses. Tem os deuses, cada um tem um deus, todos têm. Só os cristãos que abandonou. Mas precisa ter cuidado se tem algum deus. O dinheiro é um que pode ser um deus, né? Aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor, ele está falando. Então aqui serve como um chamado de Deus para eles e para nós. Irmãos, nós nunca chegamos num ponto assim, pronto, não preciso mais, não ter nada que melhorar. Então, a Lemofé que pregou no estudo, a escala de valores. Então é assim, vai subir, nunca. Quando a gente pensa que chegar aqui, morre, pronto, não chega à perfeição. Vamos chegar o dia que nós estivermos lá, corpo glorificado. Então o chamado de Deus ao povo a escolher servir ao Senhor fielmente. Então ele chama para servir Ele fielmente. Não é por temor de homem, entre a pessoa e Deus. Eu quero ser fiel a Deus, e eu com Ele. A mulher quer ser fiel com Deus, é ela com Deus. É só individual isso daí. Cada um é para si com Deus. Deus cobra de cada um separado. Um lhe cobra mais, outro cobra menos, é assim. Então, abandonando qualquer forma de idolatria. Qualquer forma de idolatria. A fala de idolatria, a pessoa já pensa em imagem, pensa em qualquer outra coisa parecida. Qualquer forma de idolatria que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Falando sempre que na live alguns ouvem, eu sei que sim. E então tem uma forma de idolatria, pouquinho no coração. E o povo de Israel já havia testemunhado os feitos de Deus e as consequências da idolatria. Eles já tinham provas, já tinham experiência disso. Viu a experiência, a consequência, o testemunho de Deus. Deus deu o testemunho. Primeiro para nós Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, que ensinou tudo para nós, ensinou o caminho que nós devemos seguir. Então, mas só que a tentação de desviar ainda persistia. Não é por pensar porque nós somos salvos, nós estamos livres da tentação. Irmãos, a tentação para nos desviar do caminho do Senhor, ela persiste, para pôr desânimo, para qualquer coisa parecida. Então, o livro de Josué deixa claro o contínuo desafio de manter a pureza da fé em meio a influências culturais corruptoras. Então, por isso, agora, vim aqui em Josué, mas tem que continuar, não terminei lá ainda.
Agora o 15. Porém, se vos parece, olha o versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, quase lembrei no nosso amigo lá, o Antônio. Porém, responde assim, ó, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu estou no 15 agora, aqui no capítulo 24. Porém, se vos parece mal, vos olhai, os olhos, vossos olhos ao servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem se vai. Então vocês vão escolher. Não quer servir ao Senhor, está achando mal, então escolhe. A pessoa já escolheu onde ela está. Se, aqui continuando, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, aí ele fala, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dos irmãos citou esse versículo esses dias. Aqui é o versículo 15, é o último capítulo de Josué. Depois nós vamos voltar no capítulo 1. Então, falou, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos, ele me fez lembrar esse irmão, que esse versículo não é todas as casas, tem casa que está só ele servindo. Eu e a minha casa, feliz aquele que tem a casa da família, que podia falar assim, e eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que não seja assim, eu sirvo o Senhor, a minha casa não quer servir, minha família não quer servir. Então, por isso que ele diz, os irmãos, o verdadeiro não pode responder por outros. O cristão verdadeiro, o cristão, ele não vai responder por outro. Cada um vai responder por si, mas responde por si mesmo. Cada um de nós vai responder por si mesmo. Você fala, você aconselha, você tenta ajudar, mas cada um é cada um. Então, e a sua resposta deve ser a resposta de cada ser humano na terra: é servir ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu ao povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Eles responderam, ó, versículo 16. Nunca, ele fala, nunca nos aconteça isso. Não quer que eu desejo que aconteça isso. Então este versículo revela a resposta unânime do povo de Israel, expressando uma reação firme à ideia, aquela ideia de abandonar o Senhor para servir outro Deus. Então, não, longe nós disso, longe nós fazer isso. Então a promessa de não abandonar o Senhor implica um reconhecimento da sua soberania e a misericórdia de Deus, né? E a promessa feita em Josué aqui não é apenas uma declaração simples em si, um convite a renovar o coração. Irmãos, cada vez tem que renovar o coração. De vez em quando tem que retificar o motor do carro. Você tem o carro, você está usando ele, vai usando ele. De vez em quando você tem que dar uma retificada nas peças dele, no motor, etc., para poder ele manter, para servir, usufruir dele. Então, para o Espírito Santo, para o Deus Jesus usufruir de nós, porque nós somos servos dele, então tudo que nós fazemos é para ele. Então, mas para nós fazermos para ele, andar nos caminhos servindo a ele, sempre tem que estar renovando o nosso coração. Quando ele está ficando um pouquinho doente, qualquer coisa, tem que renovar. Volta, vamos servir ao Senhor. É mesmo coisa da saúde humana, tem que de vez em quando passar em médico. Então, agora, e o compromisso com Deus
rejeitando aquilo que nos dizia do caminho do Senhor. Quem tem um compromisso sério com Deus, ele deve procurar, não vai dizer que é fácil, não é, mas ele vai procurar, tem que rejeitar aquilo que vai nos desviar do caminho do Senhor. Agora, o 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, irmãos, a libertação do povo do Egito, mencionada em Josué aqui, neste versículo, é um evento central desta narrativa, simbolizando a redenção e o poder de Deus para livrar o povo da opressão. E Deus usa hoje, usou conosco, Jesus, ele viu o próprio Filho dele, olha o quanto que Deus usou no passado. Os profetas, os apóstolos, depois Jesus que veio, que cumpriu tudo, fez tudo, deixou todo o caminho preparado. Jesus não deixou nada para nós fazermos, nada. A respeito da salvação, santificação, ele deu testemunho máximo. Ninguém não pode reclamar de nada, que Jesus ele satisfaz todos os requisitos sobre a salvação. Então, aí depende de nós procurar usufruir de tudo que Jesus tem para nos oferecer. Tem muitas coisas, muitas bênçãos, mas a gente não é das bênçãos, não usufrui das bênçãos. Ele não está com a mão fechada, está com a mão aberta, nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. Então, 18. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Devemos ter essa atitude, irmãos. Nós servimos o Senhor porque Ele é o nosso Deus. O Deus com letra maiúsculo. Esse que é o Deus que nós servimos. O povo respondeu corretamente com fé. O que nós vamos responder para o Senhor Deus? É fé. Corresponder com a fé. O que mais? E com arrependimento. Não adianta nada falar que ter fé em Deus, em Jesus. Aí eu tenho fé. A minha fé é grande. Eu tenho fé e fala muito na fé, mas não tenho arrependimento. Não arrepende dos pecados. Os seus corações estavam exatamente de acordo com as palavras que ouviram de Josué. Então os corações dele, o coração da alma, eles estavam de acordo em tudo que eles estavam ouvindo. 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Vocês notem bem, irmãos. Então, o que o Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Ele é Deus santo. É Deus zeloso. Que quer dizer zeloso? Ciumento. Ele é zeloso e tem zelo do seu povo, que não perdoará as vossas transgressões, se não for através de arrependimento. Então a mensagem dada aqui é que a palavra perdoar, como utilizada, significa remover ou carregar a carga de culpa. Então você tira essa. É isso aqui. Você deve tirar essa carga. Nós estamos com a carga de culpa do pecado. A pessoa que não aceitou Cristo, você está com a carga carregada. Ele está com tudo o pecado na conta dele. Ele não tem o Espírito Santo. Se ele partir neste momento neste mundo, se ele não tiver arrependido dos seus pecados, não tem mais chance.
A chance é quando está aqui, vivo. Para aceitar Jesus é agora, o tempo é agora. Não é mais tarde, não é já para ser ontem. Em outras palavras, Deus não pode fazer o tal se a expiação apropriada não for feita. Ou seja, como o sacrifício apropriado, que é um tipo de Cristo na cruz, a fé é nesse sacrifício, não no sacrifício nosso. No sacrifício de Cristo. A pessoa pode obter o perdão, misericórdia e graça só na base do Cristo crucificado. E a fé nessa obra expiatória. 20. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, olha, não adianta você fazer o bem, você confiar que vai fazer o bem. Você anda fazendo o bem, mas ele está no mal, porque ele não tem o perdão de Deus em Cristo. Ele está confiando naquilo. Por isso que diz, em tudo isso Deus nunca muda. Deus está ali. Quem tem que mudar é o homem, é o pecador. E ele recompensará a obediência e traz juízo sobre a desobediência. Castigo para o desobediente e bênção para o obediente. E a salvação, vida eterna ou condenação, é duas que está em jogo. Ou é salvação eterna ou é perdição eterna, se não arrependerem. Está em João 3,18. 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Os irmãos, então todas as coisas nós devemos ir, a pessoa fazer proposta, fazer convite, fazer qualquer coisa para nós, quem está no meio da população. Então, quer dizer, tem a pessoa que vem que responde, quer nos ensinar, quer convidar para fazer uma coisa, para desagradar a Deus, que é pecado. Não, antes eu quero servir ao Senhor, eu não quero servir a mim mesmo, não quero servir ninguém. Então essa afirmação aqui é uma declaração poderosa, só que de livre-arbítrio, não é uma lei, não é uma obrigação. Deus não obriga ninguém, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, ser obediente a Ele, ser devoto a Ele. Não é o livre-arbítrio de escolha, após ser confrontado com a seriedade da santidade de Deus. O povo obedeceu quando Josué falou do Senhor. E hoje não é diferente, é preciso ouvir e crer e obedecer. Não adianta a pessoa ouvir, fala, crer, eu acredito, mas não obedece. Primeiro tem que ouvir. Como que ele vai crer se ele não ouve falar de Jesus? Como que um cristão vai aprender bem a andar nos caminhos do Senhor se ele não ouve? Agora ele tem que ouvir, primeiro ouvir, aí depois ele vai crer. Aí crer ele tem que, aí vem as obras, ele tem que obedecer. Então disse o Senhor Josué, 22 agora. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Então, a confissão, assim como o testemunho do povo em Josué, é um ato que demonstra a realidade da fé, que implica compromisso. Você fala que você tem fé, aceita, agora tem que ter um compromisso. Todos nós temos um compromisso com o Senhor, temos um compromisso com Ele, aqui na terra deste mundo, tem compromisso com a igreja. Nós não vamos deixar os compromissos que tem, os deveres, né? Tem que saber conciliar tudo, o compromisso com Deus, e os outros fora os outros compromissos.
Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para o coração, a salvação. 23. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Então, inclinar o coração. Ele fala, deitai-vos, largar, pois agora, joga fora, tira de dentro essa bagagem que tem dentro do coração. Porque a pessoa em si, antes de aceitar Cristo, ela tem uma bagagem, tem uma tradição, tem um rudimento que cada um mais do que o outro. Começa a seguir dos herdeiros dos pais, dos avós, das religiões. Então, tem que deixar tudo isso, deixar essas coisas, e inclinar o ouvido ao Senhor, o vosso Deus. Então, vemos aqui uma resposta ativa do povo ao chamado de Josué. Josué é hoje o nome Jesus. Jesus é o nome de Josué. Jesus. Então, para uma fidelidade exclusiva a Deus. Então, a resposta do povo foi ativa, não foi assim pronto, positiva, para atender o chamado de Josué, ser fiel, com fidelidade exclusiva, quer dizer, só para Deus, não para mais ninguém. É um ponto de virada onde a escolha verbal, né, deve ser seguida por uma ação concreta. Verbal, você fala com a boca. Eu aceito Jesus, eu aceitei, eu quero ver. Agora então é verbal. Depois tem que ter uma virada na vida dele, no coração, onde as escolhas dele devem ser seguidas com uma ação concreta. Aí vem as obras. Então, a remoção dos ídolos e a dedicação do coração ao Senhor. Aí tem os ídolos. Uma pessoa que não é cristã tem muitos ídolos, e às vezes um cristão também tem. Algo, não pode adorar nada fora de Deus. A adoração nossa é toda a Deus. Você pode gostar de uma coisa, você pode amar a sua esposa, mas o amor na esposa, vice-versa, no marido, no filho, etc., não pode ser acima de Deus. Sabe que Deus está acima de tudo. Deus é que deu a nossa vida. Então, por isso. 24. E disse o povo a Josué. Olha bem, agora eu vou voltar lá para o capítulo 1. Lá no começo, né? Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Olha, tem uma resposta positiva aqui, ó. Então, representa uma resposta positiva do povo ao desafio de Josué. Josué já lançou um desafio difícil para o cristão. Ser religioso é a coisa mais fácil que tem. Perdão. Ser religioso. Uma igreja que tem muito assim. Cada um, que a igreja que seja, é responsável. Deus sabe quem é dele e quem não é. Então, um desafio aqui, expressando sua determinação de permanecer fiel em Deus. É uma declaração de compromisso. E o compromisso. A pessoa que não vai casar, não fala lá no jura, né? Como é que fala? Que a morte separa, que é fiel até a morte, etc. É um compromisso. A pessoa quando casa, o rapaz que não casa, ele tem bastante juízo de pensar que é um compromisso. É um compromisso. Para não largar mais, porque é pecado. E o compromisso com Deus? Então, uma declaração de compromisso com aquele que nos chamou para a obediência, que vale para toda a vida com Cristo. Agora, vamos continuar lá. Então, nós vemos que a resposta deles foi obediente. Então, a resposta nossa com Jesus, para o chamado dele, desde quando foi chamado, o primeiro chamado, sempre tem um chamado, deve ser a obediência.
Então, a conexão essencial que entre a fé e a obediência fica claro aqui. A obediência do povo era uma evidência clara, sem dúvida, de que eles acreditavam na promessa de Deus dada para Josué. As qualidades necessárias para a liderança de Josué era fundamentada e sustentada em que Deus estava com ele, dava prova que Deus estava com ele. E nós também devemos dar prova que Deus está conosco. A nossa palavra deve ter peso. E para um cristão, um pregador, a palavra dele tem que ter peso, ele tem que saber como que ele comporta no meio da população. Ele precisa ver o que ele fala, o testemunho. Havia uma hora está falando a coisa de Deus, religião, falando de Deus, falando para nós cristãos aí. E depois, daqui a pouco, está falando anedotas, com as piadinhas, tudo brincadeirinha e pegadinha que fala. Não, nós cristãos devemos vigiar o máximo, para não podermos cair na cilada do diabo. Então, aqui, Josué é um homem de fé. Serve como exemplo para todos os cristãos nos dias de hoje, para liderar a igreja de Jesus Cristo. O 15, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Capítulo 1. Então tornarei para a terra da vossa herança e possuirei, e que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Se as duas tribos e a meia tribo houvesse permitido que Deus escolhesse para eles, muito maior alegria e segurança haveriam eles desfrutado. Então, às vezes, irmão, Deus tem coisas boas para nós. Deus não quer mal para o seu povo. É nós que não permitimos que Deus nos faça. Nós que fechamos a porta. Às vezes o cristão reclama tanto, mas tem que prestar atenção. Eu estou servindo Ele, eu estou permitindo Ele que Ele age na minha vida, mas eles por si mesmos escolheram a terra no lado oposto do Jordão. E isso lhe resultou em muitas aflições e um cativeiro antes do tempo. É a mesma coisa assim. Deus quer nos abençoar. Você vai pedir as coisas para Deus, mas você já escolhe. É aquilo que eu quero. E se Deus não quer? Eu vi um pregador um dia aqui mesmo falar que o rapaz está pedindo uma namorada para Deus, quero, mas só que ele apontava, e aquela não devia pedir, Deus me escolhe uma pessoa idônea, assim, eu quero ser, e falar o jeito que ele quer. Por quê? Como que não? Mas não depois já escolhe, eu quero a fulana, eu quero a Marta, eu quero a Maria, e pronto. Não é? Ele que está escolhendo a terra, como diz em 1 Reis 22:3, eu vou ler. E o rei de Israel disse ao seu servo: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Este versículo apresenta um momento inicial da motivação de Acabe para esta guerra, revelando-se o senso de direito e sua insatisfação com preguiça. Nós cristãos às vezes estamos insatisfeitos, às vezes estamos com preguiça, às vezes estão desanimados, tem tudo para nós servirmos a Deus melhor. Às vezes, aquele que não tem tanta condição, tanta dificuldade, e quer servir o Senhor, vai conforme ele pode.
E às vezes nós, com tantos recursos, e às vezes não usamos dos recursos, das pernas boas que Ele nos dá, do carro que nós temos, da casa que nós temos, da saúde que nós temos. Então, irmãos, indolência em recuperar o território perdido. Então, eles não tinha como, ele estava muito lento. Nós não podemos ser lentos. Jesus nos chamou, nos salvou, então nós temos que estar sempre preparados. Porque a idade chega, irmãos. Se não aproveitar quando é novo, quando que hoje eu vou conseguir fazer o que eu fazia há uns anos atrás, 10 anos atrás? Né? Quanto mais novo você tem tudo. Agora 70, já está descendo na banguela, né? Está na baixada. Eu não sei, isso é Deus que sabe, né? Então, essa grande fortaleza aqui estava em poder da Síria. E depois de muitos contratempos, ficou sendo uma constante ameaça contra Israel. Quantas coisas parecem os contratempos para nós, que nos ameaça, que nos atrapalha, nos desanima, vem as dificuldades. E a decisão de Acabe é tomada em buscar primeiro a direção de Deus e leva as consequências desastradas. Em vez de ele buscar a direção, ele não buscou. Aí ele pronto. Ele tomou a direção. Quanta gente não toma a direção sem buscar a direção de Deus? É triste esta experiência, irmão, do homem que planeja para si e não tem o respaldo ou aprovação de Deus. Nós planejamos, para saber se Deus está contente com aquilo, ver se tem o respaldo de Deus, se Deus tem a aprovação dele. O plano de Deus era primeiro conquistar Canaã e logo a terra que se estendia ao Jordão de Eufrates. As duas tribos e a meia tribo pensaram que o inverso seria o melhor plano. E não é. Não foi assim com os planos de Deus, mas do homem, que nunca são os melhores planos. Então nós devemos, pelo conhecimento que cada um tem nas Escrituras, quando nós temos planos para fazer qualquer algo que não venha atrapalhar a nossa vida espiritual, de servir a Deus, pensar que se é o plano de Deus esse para mim, porque Deus permite, mas é da vontade dele, a gente começa a esforçar a porta, começa a esforçar. Então é isso. Vamos parar aqui, por causa que eu fui lá, não deu para terminar aqui, ficou até 3 versículos por aí, que é até o 18, mas no dia termina e entra no capítulo 2, se Deus permitir. Amém? Que Deus abençoe. Vamos cantar o hino, outro hino. Oi? Não entendi. 547. Você sabe? Não é que não sabe. Semente lançada.
possamos estar aqui amanhã à noite. E o culto de manhã vai ser, foi falar agora, vai ser no Raidinho. Quem vem no culto de amanhã? Vamos ver. Então, todos já aceitam. Então, deixa para nós estaremos aqui. Vamos falar comigo no coração. Senhor, né, somos gratos por tudo que aquilo foi feito, né? Já pedimos que no dia de amanhã, cada um de nós, né, pela sua igreja aqui, principalmente na Santa Cruz, tudo que lá foi feito, seja feito, né, que cada um faça melhor, puder, para honra do Senhor Jesus. Agradecemos por cada um que esteve aqui, né, por tudo que foi estimulado no dia de hoje, e pela essa segurança que nós temos, a proteção que nós temos, né, de saber que o Senhor nos ampara, nos socorre, nos olhos de angústia. E pedimos, né, pelo pastor, a direção, a ele sempre necessário, como vocês cerveja, como sua esposa também, assim como a nossa família, né, as pessoas que estão perto de nós, que possam abençoar. Abençoe essa igreja, né, no futuro, todas as igrejas que pregam a tua palavra. E mais uma vez, né, agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.